Eu disse que a quinta-feira era cheia de notícias. Atenção, apuração de Gustavo Uribe. O ministro Zanin negou o pedido para instalar a CPI do Banco Master e devolveu a decisão à Câmara dos Deputados. Portanto, decisão de agora cedo. Informações do Gustavo Uribe. O ministro Cristiano Zanin do Supremo negou nesta quinta-feira a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados para investigar as irregularidades envolvendo o Banco Master. Aí pode ser que você pense assim, mas o que o Supremo tem a ver com uma comissão dentro do Congresso? O Supremo não tem que dizer, olha, pode uma comissão? Não pode. Aí Théo Cury vem explicar pra gente os porquês. Alguém ficou incomodado com algo na comissão e foi lá, ó, Supremo, bateu na porta. Preciso te acionar para resolver uma parada aqui. Basicamente é isso. Em linhas gerais foi isso, porque essa é uma prerrogativa do Congresso Nacional, da Câmara ou do Senado ou do Congresso, para definir se é uma CPI ou uma CPMI que vai ser colocada na rua, se vai ser instalada ou não. No final das contas, o que aconteceu? Chegou-se ao número necessário de assinaturas para o requerimento de apresentação da CPI e ela não foi instalada. Durou cerca de um mês isso. Aí o Rodrigo Hollenberg, ele foi governador do Distrito Federal, é deputado do PSB pelo Distrito Federal, ele acionou o Supremo, cobrando o Supremo para determinar a instalação da CPI. Dizendo, olha, já chegou, não há motivo nenhum para que ela não seja instalada. Em linhas muito gerais, foi nessa toada. Caiu com o Dias Toffoli se declarou suspeito, deixou o caso, foi sorteado de novo. Ontem à noite, caiu com o Cristiano Zanin. Ele toma essa decisão negando. Informação que o Gustavo Uribe trouxe há pouco, já está lá no site da CNN. Qual que é o principal argumento do ministro Cristiano Zanin, relator desse caso? E ele toma essa decisão levando em consideração, inclusive, decisões anteriores dele, na mesma linha, no mesmo sentido de assuntos diversos, mas toma a decisão nesse mesmo sentido. Primeiro, ele disse que não há nenhum tipo de prova nesse pedido que foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal de que houve uma omissão da Câmara dos Deputados, ou seja, a Câmara não tem como comprovar, pelo menos por essa ação, que a Câmara está enrolando, que a Câmara está omissa para a instalação dessa CPI. Tecnicamente foi essa a decisão dele. Ele diz o seguinte, que em casos como esse, ele já tomou decisões no passado, é preciso trazer prova pré-constituída e inequívoca da omissão inconstitucional, imputada à autoridade pública, algo que não aconteceu nesse caso específico. Então, ele diz muito claro, a prova constituída juntada com a inicial não comprova a afirmação de direito com o grau de certeza exigido para a via do mandado judicial. Ao mesmo tempo, do mandado de segurança, Ao mesmo tempo, o ministro diz que esse tipo de processo que foi apresentado, é um mandado de segurança, ele não permite a criação de provas dentro desse processo. Ou seja, não tem como prosperar esse pedido dentro desse processo. Tem pontos importantes da decisão, uma decisão de 13 páginas, a que o Gustavo Uribe teve acesso. Você está em qual página, inclusive, Theo? Porque eu já abro aqui no tablet e a gente vai batendo uma bola. Maravilha, a gente vai nessa então. Eu estou na página 8, que Perfeito. É onde ele começa a destrinchar os principais pontos que justificam a rejeição a esse pedido. Mas aí, passando já para a página 9, já nessa ansiedade, ele diz o seguinte, dos elementos que constam no processo, extrai-se com maior segurança apenas que o requerimento da criação da CPI foi apresentado no dia 2 de fevereiro, isso é, há aproximadamente um mês. A partir desse único dado, não é possível concluir, esse ponto é um dos mais importantes da decisão. A partir desse único dado, não é possível concluir, de plano, pela existência de indevida resistência pessoal da autoridade, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Sobretudo, diante do reduzido lapso temporal decorrido desde a formulação do requerimento. Ou seja, em linhas gerais, e vocês estão vendo aí na tela, o Cristiano Zanin diz que a única coisa que tem é que demorou um mês para apresentação. Foi apresentado no dia 2 de fevereiro e até agora não houve a instalação da CPI. E aí ele deixa muito claro, o ministro Cristiano Zanin, o seguinte, a própria petição inicial relata que o presidente da Câmara dos Deputados teria afirmado que vai respeitar a ordem de requerimentos para a instalação da CPI com o mesmo objeto, mencionando a existência de aproximadamente 15 pedidos anteriores. Ou seja, se tem uma ordem,
em algum momento vai chegar a análise desse caso. Ou seja, de acordo com o ministro, não há prova pré-constituída nesse processo de que existe alguma omissão por parte do presidente da Câmara dos Deputados. Aí ele diz o seguinte: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de produção de provas no mandado de segurança, que deve ser impetrado, já com todas as provas constituídas. Ou seja, não adianta produzir provas nesse processo, porque não é um inquérito, não é uma investigação, é um mandado de segurança, que já tem que chegar com todos os argumentos prontos. Como não tem esses argumentos, diz o ministro, essa decisão é rejeitada por uma questão simples e puramente técnica. Um outro ponto que é importante. Agora eu consegui abrir aqui, apesar de estar menos eficaz, porque tem uma barrinha do lado, eu consigo aqui operar ao vivo. Pronto, aí temos para vocês. E aí, só para arrematar, lá na página 12, agora que você chegou... Depois de 5 horas eu consegui chegar no documento, Theo. Pronto, lá na página 12, ele arremata dizendo, fazendo essa ressalva. Eu enfatizo, tô legal aqui de leitura. Enfatizo por isso mesmo que a presente decisão, em hipótese alguma, isso na página 12, está em negrito, afasta a prerrogativa da Câmara dos Deputados de instaurar a pretendida comissão parlamentar de inquérito paralelamente às investigações que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do eminente ministro André Mendonça, como é público e notório, desde que atendidos os requisitos necessários para essa finalidade, inclusive aqueles previstos no regimento interno. Esse é um ponto importante. A CPI do Banco Master pode acontecer. Não agora, porque a forma como foi apresentado esse processo não permite essa imposição por parte do Supremo. Em 2026, né, vamos ver se vão tirar isso de dentro do Congresso, se isso vai de fato ser colocado em prática. Vamos com a Isabel Mega também. Também estamos aqui com a Clarissa Oliveira. Muito importante esse trecho que o Theo destaca para a gente sobre o ministro dizendo: enfatizo que essa decisão, em hipótese alguma, afasta a prerrogativa da Câmara dos Deputados de colocar em prática essa comissão e tudo mais. Ou seja, estou decidindo porque fomos provocados por um aspecto que trazia a justificativa de, está havendo omissão do presidente da Câmara. Ele diz, não foi identificada essa omissão, mas segue o baile. Assim, traduzindo para o português, né, Bel? Segue o baile, vocês continuam aí na tratativa de vocês. Isso não diz respeito ao Supremo Tribunal Federal. Duas tentativas via Supremo Tribunal Federal, essa do deputado Rodrigo Hollenberg, que foi governador aqui do Distrito Federal, e uma outra tentativa da oposição, que com o mandado de segurança acabou sendo colocado no âmbito da tramitação de uma petição que está em sigilo, que está com o ministro André Mendonça, e que não tem muita relação direta. Isso foi visto como uma espécie de estratégia da oposição, porque esse outro pedido é da oposição, de fazer chegar uma análise do próprio ministro André Mendonça, porque ele foi o ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí você poderia ter uma visão diferente da visão do ministro Cristiano Zanin. Então, a gente tem agora a decisão em relação a uma dessas ações e que se refere também a esse contexto da Câmara dos Deputados. Qual que é a justificativa da Câmara dos Deputados? Tem uma fila, tem outras comissões aqui que também estão aguardando. Mas a gente sabe, Elisa, que politicamente e até mais regimentalmente, quando eles querem, eles dão um jeito de fazer até a fila ser driblada, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Conversando com técnicos ali do Legislativo, o que eles fazem? Que eles enxergam brechas. Se você continuar aumentando muito, por exemplo, o número de solicitações de assinaturas, endossando esses pedidos, isso pode ser usado na interpretação de alguns técnicos como uma brecha para você enfatizar a necessidade de você ter a instalação desse colegiado. Isso Senado, isso Câmara. Então, sempre se dá um jeito. O que acontece é que, politicamente, a cúpula do Congresso Nacional, e esse Congresso, não estou falando especificamente da Câmara ou do Senado, não vê muita viabilidade dessa história de CPI do Master. Isso vem desde o ano passado. E politicamente, o que a gente ouve muito também é que quanto mais a gente tem essas investigações todas cerceando nomes do chamado Centrão, menos temos chances de termos a instalação de uma CPI específica para investigar o caso Master. Então,
tem essa relação também que precisa ficar clara. São decisões políticas e regimentalmente, tanto para não criar quanto para criar, sempre é possível se achar alguma brecha na Câmara e no Senado. Estamos aqui analisando esse documento e ele diz aqui, né, já começa explicando e até indo na toada aqui do que o Theo Cury nos disse, direito constitucional, mandado de segurança, comissão parlamentar de inquérito, requerimento de criação de uma CPI para apurar supostas fraudes na relação, eu vou aqui destacar para vocês. Lembrando que, gente, o caso do Banco Master só se tornou caso de polícia por causa disso, dessa relação da tentativa de venda de uma parte do Master para o BRB, o Banco de Brasília, que agora faz, inclusive, o DF, né, e o governo com o Ibanez Rocha terem de tirar de algum lugar aproximadamente 5 bilhões de reais para recompor a fraude que ficou no banco por causa desse trâmite, tá? Só por causa disso virou caso de polícia. Então, eles querem tirar do papel uma comissão, uma CPI do Banco Master. E aí, reiterando aqui, só foi para o Supremo porque este parlamentar disse que ocorreu uma omissão do presidente da Câmara dos Deputados na adoção de providências para a instalação da CPI. Clarissa, esse tipo de decisão faz reduzir o movimento, o desejo de criar uma CPI ou não? É só uma coisa no meio do caminho, ele dizendo, olha, podem continuar o trabalho de vocês, mas por esta via, alegando omissão, o Supremo não vai decidir, não há registro ou prova de omissão do presidente da Casa.